Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, dos nossos áudios e vídeos. Bom, Vera, nós estamos aqui com a medida provisória que criou a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, ocupada pelo ministro Paulo Pimenta. E na definição aqui do escopo está basicamente tarefas de coordenação e planejamento. Ele não libera verba, não paga, não libera equipamentos e tal, é função de planejamento e articulação. Você acha que tá bom, enfim, sua avaliação, Vera? Não teria como ser diferente, né, Sardenberg, porque é um ministério meio e para fazer justamente essas três palavras, além de planejamento e coordenação, também a articulação com os demais órgãos e entidades que estão atuando aí na questão. Foi uma maneira que o governo entendeu de dar uma resposta mais orgânica, mais coordenada e mais célere à sua parte, a parte que lhe cabe no latifúndio que vai ser a gestão dessa tragédia. Tem muitos recursos, muitos ministérios envolvidos e ter uma pessoa cobrando os outros ministros, não deixando que a coisa fique para as calendas, que se perca ali numa margem de burocracia, que os prazos sejam perdidos e que a urgência seja deixada para lá, foi a forma que o governo achou de estar mais presente. Também tem alguém que vai ficar sediado lá no Rio Grande do Sul. E isso foi considerado importante e relevante para que o governo tenha a temperatura da tragédia, a dimensão física, real, concreta da tragédia. A gente já discutiu aqui sobre a conveniência ou não de se designar para essa função um político local e um político que é oposição ao governador, mas era um nome que era próximo ao presidente, estava lá no primeiro escalão, no Palácio, e desde o primeiro momento se envolveu muito fortemente na resposta à tragédia, à crise. Só lembrando uma informação de bastidor, o Paulo Pimenta, por exemplo, foi quem disse ao governo que teria de adiar o Enem dos concursos, porque não teria como prosseguir com aquilo, quando outros ministros achavam que era o caso de continuar. E aí o dia em que seria o Enem dos concursos foi justamente o pior dia, o dia em que mais choveu, que foi o domingo, 5 de maio. Então ele estava envolvido desde o início, chamou a bola, pediu a bola para ele e o Lula o designou. Acho que a experiência vai mostrar se a escolha foi acertada ou não e como vai se dar, principalmente, essa relação dele com o governo do estado. Por tudo que eu venho apurando, falando com autoridades, tenho falado bastante com ministros, com o governador, ao longo dessas semanas em que a tragédia está durando, a relação está boa. Está boa entre o governo federal e o governo estadual, apesar de serem de campos políticos opostos. O Eduardo Leite estranhou também a escolha do nome, achou, estão nomeando alguém para disputar ali protagonismo e fazer, eventualmente, reparos ao que o governo do estado for fazer, falar, olha, não devia ir por aqui e por ali, mas isso passou. Pelo que eu apurei, esse primeiro momento de estranhamento passou e está disposto a trabalhar junto. A gente tem visto aí que muitos recursos vão ser recursos federais, não tem como. A própria decisão de sustar o pagamento da dívida é uma decisão federal, é algo que a União está abrindo mão de receber por 3 anos em nome da vinculação desses recursos à reconstrução do Estado. Então, para não ser acusado de omissão, Lula preferiu criar uma pasta extraordinária. Eu acho que é justificável do ponto de vista administrativo. Se vai funcionar a contento ou não,
é uma coisa que a gente só vai ver com a prática, né? Como a intervenção do Rio de Janeiro. Naquele momento era justificável? Muita gente achava que sim, outras pessoas acharam que não. Ela surtiu o efeito desejado? Agora, ao longo prazo, a gente está vendo que não, que os problemas na segurança do Rio de Janeiro continuam. Mas, na época, houve muitos especialistas que defenderam aquela medida como necessária e salutar. Agora, os prefeitos do Rio Grande estão justamente reclamando da demora na liberação de verbas, por exemplo, verbas para imediatas para reconstrução de estrada, vicinais, alguns postos de saúde e tal, e estão reclamando justamente da demora da burocracia para receber esse recurso. O fato de ter uma pessoa determinada que ficaria responsável pode ajudar, né? Pode ajudar. Eu falei hoje ainda mais cedo com o ministro Paulo Pimenta para entender quais são as atribuições que ele tem, que tipo de mandato ele tem para cobrar os seus colegas. E a resposta dele foi: nada que seja relativo a esse caso do Rio Grande do Sul sairá sem passar por nós. Vou ler exatamente. Nenhuma ação de nenhum ministério sobre esse assunto será implementada sem a nossa coordenação. Então, agora esses prefeitos sabem a quem eles têm de recorrer, para quem eles têm de mandar um WhatsApp, em que porta eles têm de bater para cobrar que esses recursos sejam destinados em tempo hábil, a tempo e hora e sem a burocracia. O cargo está sendo criado para isso. Se ainda assim demorar, a pessoa a ser responsabilizada vai ser o ministro que foi incumbido dessa função. Porque ele vai receber a demanda e vai tratar de resolver lá com os seus colegas ministros. Ministro da Saúde, ministro da Educação, Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente, etc., né? Exatamente. Está dizendo que vai fazer isso juntamente com a Casa Civil, que já é o órgão que tem essa função no governo como um todo, né? Quem faz esse pivô no governo em tempos de normalidade institucional é a Casa Civil. Então agora é como se fosse um puxadinho da Casa Civil voltado especificamente para o Rio Grande do Sul, com esses encargos aí de coordenação, articulação e qual que era a outra? Planejamento? Tudo isso pode virar um palavrório vazio e sem nenhuma consecução prática? Pode, são palavras ali que permitem um escopo grande de atuação, mas o governo entendeu que era uma forma de não se omitir diante de uma tragédia sem precedente. Nenhum governo anterior enfrentou a situação de ter um ente da federação absolutamente submerso. A gente vai ter que ver na prática se vai ser bem sucedido ou não. Mas parar para pensar, Vera, até antes mesmo do decreto da Secretaria Extraordinária, Paulo Pimenta já estava meio que exercendo esse papel, né? A gente viu até, inclusive, viralizou nas redes sociais, ele falando com o prefeito de Farroupilha, tentando agilizar ali a questão dos recursos, a liberação. Acho que a Secretaria veio mesmo para formalizar esse papel que ele já estava tentando exercer de articulação entre as prefeituras e o governo federal. Para o qual ele antes não tinha mandato algum. Exato. Porque sendo da SECOM não era do arbítrio ali, do alvitre dele tratar disso. Ele fazia isso porque ele era um político gaúcho e estava nisso. Agora ele tem designação para isso. Então pode fazer com mais propriedade e com autoridade, principalmente. Aí cabe ao presidente da República dizer para os demais: olha, vocês têm de seguir, isso é uma prioridade de governo, não pode ficar preso nas amarras e nas engrenagens da burocracia, né? Tá certo. Aqui nós comentamos no início do programa que, do ponto de vista dos políticos, a história dos políticos, quer dizer, diz assim: quem é que manda? Manda quem paga e recebe. No caso, ele não paga nem recebe, né? Mas ele... Esse é um ponto. Mas ele manda pagar. Às vezes quem manda pagar, manda mais, né? Tem muito lugar em que a pessoa não ganha um centavo, mas manda pagar pra caramba. E esses daí mandam bastante. Falou, Vera! Tem mais, o político é assim: manda quem paga e recebe, quem manda prender e manda soltar.
Esse daí é bom, geralmente. Mas essa é uma coisa que tem virado Tá vendo o muito no espírito Brasil, dela? né? Tá vendo? Tá vendo o espírito dela? Ah, esse é bom, hein? Esse aí é bom. Não votem na Vera para nenhum posto de governo. Só que o problema do Brasil é que quem manda prender e manda soltar hoje, amanhã tá com... É verdade. Tá com o pessoal contra eles. Então essa coisa é meio cíclica, também tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tem que ficar ali um pouco em cima do muro, né? Não se indispor com ninguém, porque um dia quem tá mandando prender é o que tá Mandando sendo preso. soltar amanhã. Isso Exatamente. E vice-versa. Alô, Beijo, Vera. Tá bom? Obrigado, Fim de semana. Tchau, gente. Ótimo Bom fim de semana pra vocês. Tchau, tchau.